Faça uma rápida descrição por escrito do movimento de um objeto real para a qual a figura corresponda ao gráfico realista da posição versus o tempo. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte: a primeira coisa que a gente faz num gráfico, isso aqui é uma lição, tá certo? É vocês identificarem os eixos. Então aqui eu tenho a posição dada em milhas, e aqui eu tenho o tempo dado em horas. A partir desse gráfico aqui eu posso dizer qual é a posição desse objeto para qualquer intervalo de tempo. Então veja o seguinte, como que vai acontecer esse movimento. Então eu fui lá e imaginei como seria esse movimento. Vou fazer aqui um desenho, tá? Deixa eu pegar aqui uma régua virtual, só para desenhar aqui bonitinho. Então aqui tem uma régua. Pronto. E vou colocar meu referencial para cá, x. Então meu referencial positivo para lá. O objeto que está se movendo aqui, ele começa de uma posição de 40 milhas. Então aqui é a posição dele em 40 milhas. Então x é dado em milhas, tá? Não é metros. Tá? Então aqui x em milhas. 40 metros. Depois ele vai para 20. Depois ele vai para 0. E depois ele vai para menos 20. Ok? Então veja que ele está percorrendo espaços iguais, aqui em intervalos de tempos iguais, de 20 em 20 milhas. Só que o que está acontecendo nesse movimento? Primeiro, ele fica na posição 40 metros. Ele fica nessa posição 40 metros por quanto tempo? Por um intervalo de tempo de 1 hora. Onde é que eu leio aqui? Nesse eixo. Então ele fica na posição 40 metros por 1 hora. 1 hora. Tá? Onde é que eu estou lendo essa informação? Aqui. Ok? Depois o que ele faz? Ele começa a retornar à origem. Qual é a origem? Isso daqui é a origem. Tá? Então essa aqui é a minha origem. Então ele retorna para a origem, ele vai fazer esse movimento aqui. Tá? Esse aqui é o deslocamento dele, estou representando um deslocamento. Tá? Então ele vai de 40 para 0 e depois ele vai de 0 para onde? Até a posição 20. Né? Então eu posso dizer que ele vai poder fazer, ele faz esse movimento aqui. Okay? Ele sai de 40 para a posição menos 20 milhas. Aí o que acontece? Ele fica parado nesse ponto aqui. Ele fica parado nesse ponto por quantas horas? Ele fica parado nesse ponto aqui de 2 horas até 3 horas. Então ele fica parado nesse ponto por 1 hora. Depois o que ele faz? Ele retorna para a origem. Como é que eu sei isso? Ele vem para a posição 0. Então depois ele sai da posição 20 milhas para a posição 0. Então, qual é a dificuldade que o estudante universitário tem? Não só vocês, qualquer universidade do mundo. É interpretar esse gráfico de posição por intervalo de tempo. Esse gráfico está me dizendo que o movimento ocorre em uma dimensão. Como é que eu sei isso? Porque é x, ó. Ele está andando em linha reta. Então é como se fosse uma trajetória retilínea, que ele sai da posição 40 para a posição menos 20. Como eu sei isso? Ele sai daqui para essa posição. Eu não tenho que acompanhar essa linha inclinada. Essa linha aqui é inclinada porque o eixo dos tempos está deslocado. Então ele sai de 40 para menos 20. Certo? E quanto tempo ele faz isso? Ele faz isso em 2 horas. Né? Em 1 hora. Ele sai daqui de 1 hora para 2 horas. Então esse intervalo de tempo aqui, ΔT, né, vale 1 hora também. Depois ele fica parado nessa posição, ele fica na posição menos 20, de 2 horas até 3 horas. Então durante 1 hora ele fica parado na posição 20 metros. E depois ele retorna à origem. Ele está retornando a essa posição aqui. Ele sai daqui de menos 20 para 0. Por que está inclinado aqui? Porque o tempo está deslocado. Então por isso que a gente tem essa inclinação. Essas inclinações aqui, essa inclinação nula, essa inclinação negativa, essa inclinação nula, essa inclinação positiva, a gente vai ver na próxima aula, que vai dar o conceito de velocidade. Mas não é isso que eu estou interessado aqui. Eu quero que vocês entendam o movimento.
Então, o que eu vislumbrei para esse tipo de movimento? Eu escrevi o seguinte. Então, o gráfico informa a posição em milhas pelo tempo em horas. No tempo t igual a zero, ok? O objeto está na posição inicial de 40 milhas. Fica nessa posição por 1 hora. Talvez seja o carro parado em algum estacionamento do trabalho da universidade, por exemplo, lá da ICT. A partir de 1 hora, o carro começa a se mover em linha reta, ele se move em linha reta, passa pela origem, que pode ser a residência que fica entre a universidade e a escola dos filhos. Aí ele segue até a escola, que fica na posição menos 20, tá certo? Antes da casa dele. O deslocamento do carro vai ser igual a quê? 60 milhas. Veja que ele se deslocou aqui, a distância percorrida, né? Ele percorreu 40 e depois mais 20 milhas. Então esse daqui é a distância percorrida, 40 mais 20. E dura cerca de 1 hora. Então, em vez que ele sai dessa posição para essa é a distância percorrida dele, ok? E dura 1 hora. Entre 2 horas e 3 horas, o carro fica novamente parado, na posição menos 20 milhas, onde se situa a escola. A partir das 3 horas, o carro retorna à garagem da sua residência. Esse percurso tem um deslocamento, ou uma distância percorrida de 20 milhas, e dura cerca de 2 horas. Então, olha, veja, ele levou apenas 1 hora para percorrer 60 milhas, mas levou 2 horas para percorrer 20 milhas. Provavelmente, ao retornar para casa, ele estava no horário de rush, horário do almoço, horário que todo mundo está saindo pegou os filhos e está voltando para casa, né? Então, veja que esse percurso aqui tem uma rapidez maior e esse aqui vai ter uma rapidez menor, que a gente vai ver na próxima aula. Então, esse é a forma de raciocínio que vocês têm que procurar desenvolver enquanto fazem os exercícios. Esses não devem ser resolvidos de forma mecânica. Vocês têm que parar e visualizar o problema. O que esse problema está me dizendo, tá?